querendo chover, daí vamos ficar aqui, né? Melhor para nossa saúde, porque nós estamos tudo meio baleado. Que essa semana seja melhor do que a outra, que os problemas que ficaram para trás, ou se algum tende a continuar essa semana, que a gente possa resolvê-los com a graça de Deus. Nós hoje estamos recebendo o diácono Júlio Melo, da Igreja Missão Emanuel, e vai nos dar a palavra para a nossa semana, para que nós possamos aí, mais uma vez, vencer. Eu vi uma frase da Cida Castelo, no dia do velório da netinha dela, que ela falou assim: vamos viver, gente. Cada dia, cada momento é especial. Não espere muito para dar um abraço, para comer junto, para sorrir junto. Seja mais próximo um do outro, seja mais humano, porque a vida, é rápida, é ligeira. Então, com essa mensagem, Júlio Melo, com a palavra. Bom dia a todos. É motivo de muita alegria estar compartilhando com vocês aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Quero louvar a Deus pela vida de cada colaborador. Quero fazer menção a todos ao Cassiano, um amigo nosso. E a palavra que eu quero deixar para nós nessa manhã, ela se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo de número 5, no capítulo de número 4, desculpa. E o versículo é o de número 18, 19 e 20, que vai dizer bem assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. Versículo 19. E disse-lhe: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Se eu fosse dar um título para essa breve meditação agora cedo, eu poderia falar para nós de dois encontros. Aqui é o primeiro encontro com Jesus e Pedro. A Bíblia vai falar que Pedro, antes de Jesus, sempre foi pescador. Foi uma pessoa comum. Mas quando Pedro tem um encontro com Jesus, ali agora Jesus chama ele não mais para ser pescadores de peixes, mas para ser pescadores de homens, de pessoas. Então ali Jesus está liberando uma chamada para a vida de Pedro muito poderosa. E Pedro começa a caminhar com Jesus. Pedro vê Jesus operando grandes coisas. Pedro vê Jesus manifestando o seu poder e glória. Pedro, num ato de coragem, junto com Jesus, ele corta a orelha de um dos soldados. Pedro, a Bíblia vai narrar que ele anda sobre as águas. Quando eles estão no barco, no meio de uma grande tempestade, ao longe eles veem Jesus e Pedro anda sobre as águas. Porque Pedro entendeu que ele teve um encontro e ele começou a caminhar com a presença de Jesus. Só que esse mesmo Pedro, a Bíblia vai falar que Jesus um dia fala para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Esse mesmo Pedro, que viu Jesus fazer tantas coisas, ele não conseguiu suportar vendo Jesus sendo preso, vendo Jesus sendo açoitado. E a Bíblia vai narrar que Jesus, ele é preso, ele é crucificado e ele morre. E quando a Bíblia fala isso, a gente continua estudando dentro da palavra sobre a vida de Pedro. A Bíblia vai narrar que mais uma vez, quando Jesus ele morre, depois de 3 dias ele é ressuscitado, ele tem um encontro com Pedro. E o que me chama a atenção é, no livro de João, a partir do capítulo de número 1, a partir do capítulo de número 21, a partir do versículo de número 1, vai dizer bem assim: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão e Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e filho de Zebedeu, e outros dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. No versículo 14 desse mesmo capítulo vai dizer lá na frente: E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Então, o que me chama a atenção? Mesmo Pedro, caminhando com Jesus, vendo Jesus curando enfermos, vendo Jesus chamando ele caminhando sobre as águas. Quando Jesus morre, Pedro volta a pescar.
Então o que eu quero dizer para vocês hoje, uma fase, uma estação, ela não pode determinar quem nós somos. Uma fase da nossa vida, a gente passando às vezes por alguma dificuldade, alguma coisa, não pode determinar quem nós somos. Porque Pedro, sem Jesus, é pescador. Pedro, sem Jesus, ele não tem coragem. Fala que ele apenas saía para pescar com seus pais e seus irmãos, levava uma vida bem regrada. Mas Pedro com Jesus anda sobre as águas. Mas Pedro com Jesus, ele vê os milagres acontecer. Mas, quando Jesus morre, Pedro sente falta dessa presença. O que eu quero trazer para nós essa manhã? Eu olho para dentro desses versículos que eu li. O que movia Pedro era a presença de Jesus. E às vezes, nesse tempo que nós estamos vivendo, o que tem que nos mover é essa presença. Independente de religião, de classe, de etnia, de cor. Mas o que precisa nos mover é essa presença de Jesus. Que nós vemos aqui. Jesus morre e Pedro volta a pescar. Mas Pedro tinha algo que Jesus liberou sobre ele. E agora, Jesus, mais uma vez, no primeiro momento, Jesus está andando à beira do mar e ele encontra Pedro. E agora que Pedro também está de novo pescando e Jesus volta no mesmo ambiente e tem mais um encontro com Pedro. Então nós precisamos entender que a presença de Jesus, ela movia Pedro. Num tempo, foi a presença física. E agora, nesse novo tempo na vida de Pedro, nós vamos entender que é a presença do Espírito Santo. Porque no livro de Atos, capítulo 2, a Bíblia vai falar que Jesus fala para os seus discípulos que vai voltar ao Pai. Mas ele vai deixar um advogado, vai deixar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Eu imagino que Jesus falando para os seus discípulos ali, e lembrando da história de Pedro. Cara, Pedro caminhou comigo por vários dias, por anos, mas quando eu morri, Pedro voltou a pescar. Então agora eu preciso deixar algo. Isso que Jesus deixa para os discípulos e para cada um de nós hoje nesse tempo que nós estamos vivendo. É a presença do Espírito Santo. E nesse mesmo livro de Atos, que Jesus deixa essa presença, a gente vai ver que agora Pedro ele sai para ministrar a palavra. Porque agora ele não tem mais a presença física de Jesus. Mas o mesmo Espírito que caminhava com Jesus agora está dentro de Pedro. E no livro de Atos fala que Pedro está pregando para as pessoas. E 3.000 almas aceitam a Cristo. Então o que é que eu quero dizer com essa palavra? Não se limite por uma estação. Não se limite por uma fase da sua vida. Porque se Pedro tivesse parado, se limitado em tudo aquilo que Jesus queria fazer na vida dele, ele não ia operar aquilo que Jesus tinha preparado para que ele operasse. Por causa de Pedro? Não. Mas sim por causa daquilo que ele carregava. E nesse tempo nós precisamos entender que Deus nos coloca em locais, em ambientes, para que a palavra do Senhor possa ser falada, ministrada. Para que nós, de uma forma, possamos chegar diante das pessoas e falar: ei, Jesus tirou o Júlio de uma situação e colocou em outra. Porque lá atrás, na estação que eu estava, na fase que eu estava, não definiu quem eu me tornei hoje. Por quê? Porque a presença, ela me motiva. Ela me leva cada vez mais para frente. Ela me leva cada vez mais a fazer a vontade de Jesus. E que nessa semana, vocês, não sei que fase vocês estão passando, não sei como está a estação, não sei como está a correria do trabalho. Mas que vocês não se limitem em uma estação ou em uma fase. Que vocês possam romper, que vocês possam continuar crescendo, avançando. Que esse município possa continuar tendo esses momentos. Alguns outros não têm, então louva a Deus por essa administração, por esse povo que entendeu que como lá atrás os reis tinham seus profetas que davam direção, hoje essa prefeitura ela abre as portas para que uma palavra possa ser lançada e semeada. Mas não está acontecendo nada. A palavra é lançada. No tempo oportuno, ela vai florescer, ela vai dar frutos. E eu creio, em nome de Jesus, que esse é o caminho. E o que eu quero dizer para vocês, não se limite. Uma fase ela não pode determinar quem nós somos. Amém? Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pega na mão desse seu irmão que está do lado aí, ó. Essa pessoa bonita. Isso. Quero fazer uma oração e depois a gente encerra com o Pai Nosso. Amém? Amém? Senhor, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Deus, pela administração de Mundo Novo. Por cada colaborador, ó Deus, aqui da administração da nossa cidade. Deus, eu quero pedir em nome de Jesus, cuida de cada um deles, dê uma semana para eles extraordinária em nome de Jesus, que eles possam, ó Pai, viver a melhor semana da vida deles, servindo ao município de Mundo Novo com alegria, com determinação, com ousadia, fazendo a vontade do Senhor sobre esse lugar. Cuida do nosso prefeito Valdomiro, da vice-prefeita Rosária, também dos nossos vereadores aqui da nossa cidade.
que cada pessoa que está incumbida de fazer com que o mundo novo caminhe cada vez mais e avance mais, que o Senhor possa colocar a mão sobre eles, dando sabedoria, dando discernimento de tudo aquilo que é para ser feito neste tempo, nessa estação. Assim eu oro, Pai, crendo que o Senhor vai trazer para eles, para cada um deles, para a minha vida também, uma semana extraordinária, em nome de Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma salva de palmas. Obrigado, Júlio. Amém. Deus te abençoe sempre. Boa semana, bom trabalho. Na Gazin, quando eu trabalhava lá, a Gazin tem algumas místicas e rituais que o Cassiano conhece. Então nós vamos falar assim bem forte: mundo novo. Mundo novo. Porque você trabalha, eu trabalho por mundo novo. No 3, tá? 1, 2, 3. Mundo novo! Deus abençoe a todos!